de hoje do Alô Produção Múltiplas Vivências, que reúne sessões de bate-papos sobre diferentes temas relacionados à produção cultural brasileira em tempos de isolamento social. Entre os dias 23, 24 e 25 de junho, em horários alternados, sempre às 10, às 15 e às 18 horas, no canal do YouTube do Instituto Federal do Rio de Janeiro, serão abordados temas como a experiência virtual em museus, políticas públicas culturais em tempos de crise, lives e direitos autorais, o mercado da música independente, com a participação de gestores públicos, artistas, produtores, professores, pesquisadores, gerentes de museus, fundações culturais e grupos artísticos de todo o Brasil. Para saber mais sobre o projeto e acompanhar a programação, siga no Instagram o perfil @produtores culturais. Eu queria agradecer mais uma vez ao Instituto Federal do Rio de Janeiro e à Pró-Reitoria de Extensão, que apoiou a realização desse projeto, que é promovido pelas ex-alunas, né, pelas egressas do curso de bacharelado em produção cultural, a Sluchen, a Thalita, a Sabrina e a Nathalie, e que tem contribuído imensamente para o debate público sobre a cultura nesse momento, trazendo um panorama, né, da cena no Brasil, com convidados do Brasil inteiro. Eu sou Juliana Lopes, sou professora de produção cultural do Instituto Federal de Brasília, do campus Recanto das Emas, no Distrito Federal, e eu vou fazer a mediação dessa nossa conversa, que tem como tema lives e direitos autorais, e como convidadas a Guta Braga e a Carla Arminda, que agora eu vou fazer uma breve apresentação para quem está nos acompanhando. A Guta Braga ela atua há mais de 25 anos no mercado da música, trabalhou em gravadoras e editoras, além de empresas de tecnologia, tais como a Warner, a Sony ATV, Sony Music, BMG, Universal e Nokia, e a Altafonte. Atualmente, a Guta trabalha com as empresas Back Office e Music Mesh, Laboratório Fantasma no Brasil. Criou em 2012 sua empresa e um grupo homônimo no Facebook, Música, Copyright e Tecnologia, ponto de encontro para quem quer ficar por dentro do mercado. A Carla Arminda é DJ e advogada, formada pela PUC-Rio, especialista em direito autoral. Fez pós-graduação em Direito do Entretenimento pela UERJ e é integrante do projeto Artista Legal. Bem-vinda, Guta, bem-vinda, Carla. As perguntas para as convidadas podem ser feitas durante a transmissão, nos comentários do chat. As perguntas vão ser moderadas devido ao tempo, né? O nosso tempo é restrito, e também às abordagens que forem sendo feitas. Bom, eu vou convidar, então, a Carla para começar essa conversa com a gente. Carla, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada a todos, boa noite. Eu só tenho a agradecer por estar aqui e a gente vai começar o nosso bate-papo focando no momento atual. Eu acho que, como já é sabido por todos, houve uma mudança em tudo, né? Não na nossa parte comportamental, como todo, e principalmente um dos segmentos mais afetados foi o nosso, né? O segmento do entretenimento foi um dos setores, assim, não tem prazo para retornar e é um dos setores mais afetados. Então, o que a gente vem hoje falar um pouco é como está sendo tocado esse setor no momento, principalmente no que se refere às lives, né? Como os artistas que antes tinham seus shows, enfim, toda a sua parte enfim, de shows, de programação, de tour, e agora se vem, né, sem esse retorno. O que a gente vem falando, principalmente com foco no que foi proposto para a gente, é sobre o mercado independente, né, sobre os produtores culturais, o que a gente pode já levantar. O nosso formato hoje, eu e Guto, a gente vai fazer um bate-papo entre a gente, uma vai complementar a outra para ficar mais fluido para todo mundo. Então, o que eu posso já começar, Juliana, como a gente estava falando, como é que ficam as lives
quando são patrocinadas, quando as lives, né, que a gente tem visto, né, hoje em dia, as lives sempre existiram antes da pandemia. Não foi uma coisa de agora, agora surgiu a live. Não, principalmente de DJs, tem muito, muito tempo que as lives. E também, há muito, muito tempo, as lives sofriam os takedowns, né, que a gente chama, né? Então, é uma coisa que não é nova. O que está sendo novo é como sendo a única fonte de alguns artistas. Isso sim, isso realmente é novo. O que a gente pode trazer para esse momento? Quando as lives têm patrocínio e quando as lives não têm, quando são mais de artistas independentes, o que eles podem fazer? O que a gente tem visto, por exemplo, saiu uma regulamentação do ECAD, não foi, Guta, dia 15? Saiu sobre como seria a arrecadação, que até agora, até início de junho, não se sabia como ia ser feito isso. E a ECAD e o BEM determinaram entre si que seriam arrecadados em torno de arrecadados 5%, né? 5% do ECAD, 5% da UBEM, em cima das lives com patrocínio. Por que toda essa questão em torno do patrocínio? Porque quando você faz a live só por si só, você está sendo transmitido ali na hora, você tinha somente arrecadação via execução pública, o ECAD, e estava tudo certo. Só que agora tem a questão do patrocínio, e tendo em base até o número que a Guta trouxe para a gente antes de a gente começar a estar conversando, como os autores, os compositores estão numa situação não em paridade, né, com o que a gente vê de cobrança do YouTube e tudo, achou-se por assim, dever colocar um valor também quando se houvesse o patrocínio. Então, é uma coisa que está acontecendo nesse momento. Foi 15 de junho, eu acho. Foi 15 de junho, né, Guta? Eu não estou me recordando. Foi, exatamente. Está até, inclusive, no site do próprio ECAD, essa decisão que foi combinada entre ECAD e o BEM, para que não onerasse demais aos produtores e artistas que estão fazendo essas lives, né? Então, eles combinaram o percentual para que não ficasse um percentual absurdo, cada um pedindo uma coisa, eles entraram no consenso do que seria, o que foi entendido sendo justo, como remuneração para os autores. É importante frisar que essa remuneração é apenas para os autores, né? Exatamente. E a gente vê, assim, como saída para o mercado alternativo, por exemplo, essa cobrança não vai para as lives sem patrocínio, para as lives, para as pequenas lives. O que a gente sempre recomenda para os artistas independentes é de buscar uma plataforma que você consiga monetizar, que você consiga ter algum retorno. Ou então, se não quiser buscar a plataforma, você também tem aquelas plataformas de doação, o Patreon, o Apoia-me, e também tem outras que você pode também, tem o SoundClub, que aí são plataformas que você consegue monetizar, né? Inclusive, é uma plataforma que mudou o seu modelo de negócio por conta das lives, né? Eles tinham um modelo e correram para ajustar a plataforma para atender os artistas independentes. Eu achei esse movimento bem interessante. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Tem também outras aqui do Brasil, tem a Presente, que é de uma startup da Bahia, acho que é a Safe Ticket. Tem NetShowMe, ClapMe. Então, a gente indica que os produtores independentes busquem, né, essas plataformas, porque, por exemplo, o Instagram, o retorno é quase que nulo. A não ser que você associe uma live no Instagram a um link desse de apoio de doação, né? Como o Apoia-me e o Patreon, e aí você consegue obter a doação. O grande momento é esse, o grande ponto do momento é esse, é ter monetização. Como você vai fazer para buscar a monetização desses artistas independentes? Acho que o ponto central é esse, o que a gente viu que muitos não estavam devidamente profissionalizados, registrados, e agora todas essas mazelas ficaram mais expostas ainda. Isso também é muito importante, né? Buscar profissionalização, buscar o registro, buscar estar associado, estar ligado a alguma associação, isso também é muito importante. Eu acho que desse assim, de início,
Eu acho que basicamente é isso, né, Guta? Entre o mercado independente e as lives de patrocínio, eu acho que basicamente é só isso. Alguma pergunta? Posso entrar, Juliana, para me apresentar um pouco e a gente continuar? Pode, Guta. Então, primeiro eu quero agradecer o convite da gente estar aqui nessa troca, que eu acho sempre importante para levar mais informação para o mercado, né? É sempre coisa nova que aparece, inclusive essa questão do ECAD e da UBEM na participação de um percentual sobre essas lives patrocinadas, é um movimento novo, porque como a Carla mesmo mencionou, isso não é nenhuma novidade, as lives sempre existiram, só que antigamente essas lives eram feitas em locais de frequência coletiva, né? Então, eram arenas, casas de shows, onde eram transmitidos esses shows também patrocinados, né? Então, já existia uma remuneração para o ECAD sobre esses shows. Eu até fiz uma pesquisa, o ECAD, no show presencial, ele já cobrava um valor de 10% da bilheteria sobre o faturamento, né? Isso envolvia também a parte de patrocínio, tá? Então, nenhuma novidade, reiterando aqui o que a Carla falou. Eu quero aproveitar também e falar um pouco sobre os lugares onde eu compartilho o conhecimento, né, com a indústria, principalmente com os independentes, que eu acho que hoje a informação ela é importantíssima para as pessoas entenderem onde estão os seus direitos e o que existe de novo no mercado, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, eu gostaria de convidar aqui nosso público para me acompanhar. É um grupo no Facebook, não é a página, é um grupo chamado Música, Copyright e Tecnologia. Tem também no Instagram MCT, onde a gente compartilha informação, cursos de formação, muita coisa que eu acho que é útil, né? Pelo menos eu tenho recebido um feedback sobre isso. Nós temos também um grupo de WhatsApp, esse é um pouco mais complicado, porque a gente tem uma limitação de 256 membros, então é um pouco mais complicado para entrar no grupo. E também tenho, com mais 3 amigos, um podcast chamado Fast Forward, totalmente voltado para o mercado da música, com participação de presidentes de gravadora, pessoas do marketing, também é uma ferramenta para conhecer um pouco sobre o mercado. Nada disso com cunho econômico, ninguém ganha dinheiro com isso, é basicamente um fórum de discussão, troca de informação. Eu sou suspeita porque eu sigo, né? Eu sigo, sou super Carla, suspeita. desde o início estamos juntas. Super suspeita. Guto, me lembrei, sabe do quê? Teve um link muito importante a gente falar de independente, foi no MCT que eu li no Facebook, sobre o artista independente que está conseguindo monetizar mais agora via plataformas, né? Essas que a gente falou para vocês, agora via lives ele monetizando, do que antigamente quando ele tocava em bar. Exatamente, em barzinho, né? Naquele sistema banquinho violão. Exatamente. Então, a pandemia ela foi muito ruim, por um lado, mas criou aí um novo hábito de consumo. A live ela veio para ficar. Com certeza, tudo que a gente está experimentando agora durante a pandemia, a gente vai manter esse formato. Obviamente que com o boom das lives, muito dinheiro foi investido pelas marcas, mas isso hoje já não é mais realidade. Hoje, inclusive, saiu essa semana falando sobre isso, saiu no Anselmo Góes, na verdade, uma notinha falando sobre os sertanejos, que hoje eles não estão fazendo tanto dinheiro quanto faziam, e falando também sobre a agenda de shows do Michel Teló. Era o Michel Teló, não é isso, Carla? Isso, era ele. Falando sobre a redução dele do número de shows. Na verdade, o que se estima é que a gente tem uma redução de até 60% de toda a receita do ECAD. Então, para a gente entender o impacto disso na vida dos artistas e dos autores. Se você for considerar a receita de show, por exemplo, agora a gente está numa fase de festa junina, né? Com eventos cancelados. Talvez aqui no Sul, no Sudeste, a gente não tenha muito essa tradição, mas no Nordeste existem cidades inteiras voltadas para esse momento, para essas festas que levam recursos, né, para esses lugares. Então essas festas são muito importantes, onde se apresentam artistas,
né, dentro desse segmento de forró, né, nesse segmento aí adequado para festas do gênero festa junina. Imagina o impacto disso na vida desses artistas, como o Geraldo Azevedo, como Elba Ramalho, Alceu Valença, né? Entre outros. Estou aqui citando os grandes nomes. Então, esse impacto em termos de receita é muito grande. A live patrocinada, ela veio para suprir um pouco dessa queda de receita. Mas, obviamente, o mercado virtual não muda o mercado, não muda em nada. Na verdade, só transpõe, né? A dificuldade que os artistas independentes têm para captar patrocínio era a mesma que ele tinha anteriormente. Nada mudou. Então, se você falar assim hoje, mas o artista independente ele tem uma dificuldade em ter patrocínio, mas, na verdade, ele sempre teve. Como é que eu vejo hoje um artista independente fazendo receita? Obviamente tem todos esses sites, né, que você faz captação de receita, mas você também pode se unir com outros artistas para fazer uma coisa maior e chamar a atenção da marca, porque o que a marca quer é visibilidade. Então, se você faz um festival, alguma outra coisa, um movimento maior, talvez você consiga fazer a captação. Você precisa criar um movimento de audiência para a marca se interessar. Eu tenho visto exatamente isso, Guta, principalmente na cena rock. Na cena rock isso é muito visível. E isso que você está falando dos independentes, eu me lembrei de uma notícia que eu vi no site do surgiu.com, do Fábio Pérez, né? E foi muito interessante que ele falou da Caneta Azul, que a live daquele cantor da Caneta Azul foi mais vista do que a live da Cláudia Leite, do que a live, quer dizer, um total independente, assim, sem... Aliás, é uma coisa impensável, né? Impensável. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais lives mais orgânicas. Então, acho que o artista independente tem muito. Então, esse formato que o sertanejo trouxe, do show muito bem estruturado, muito bem fabricado, a gente leu nessa nota do Anselmo Góes, vem decaindo. E essa live do Caneta Azul, esqueci o nome dele, acho que é Manuel, foi um sucesso. São coisas desse momento virtual, né? Hoje saiu uma matéria muito interessante que eu convido todos a ler, né? Até porque está aberto, é no G1, na parte de música, falando sobre a cobrança do ECAD e das editoras. É bem interessante, explica o que fala sobre a parte do autor, que eu acho muito interessante, a parte das editoras, explicando o que elas fazem, o porquê do pagamento, falando sobre essa coisa do mundo novo, nesse mundo novo das lives. Se a gente não fosse em frente com essa cobrança, os compositores não receberiam nada, só os intérpretes, diz a Isabel Amorim, que é superintendente do ECAD. Isso é fato. O Mário Sérgio do ECAD, ele fala uma coisa muito interessante. Se não houvesse essa cobrança, olha só, para cada 100 mil views, isso se converte em R$5, ou seja, R$5 a cada 100 mil views. E a gente está falando de uma live. Tem lives de 8 horas. Você imagina essa distribuição? Porque quando o YouTube paga, ele paga um bolo, né, um bolo fixo para o ECAD, porque esse é o acordo que existe, e aí o ECAD pega esse bolo de pagamento e distribui pelas faixas que foram utilizadas. A live nada mais é do que uma faixa. Então, hoje, o que está sendo feito é uma distribuição direta, ou seja, o dinheiro que sai da live patrocinada, ela vai direto para a mão dos autores. É uma distribuição diferente do que essa distribuição do YouTube, ou seja, não é uma duplicidade em arrecadação, é uma arrecadação que já sempre foi feita, não é nenhuma novidade nesse sentido, e remunerando uma peça importante na cadeia produtiva, que é o autor. Isso. Agora, o que eu achei também muito importante nesse artigo, nesse link do G1, foi aquela hora assim, quem é que declara
o valor do patrocínio e tudo, é o produtor. Então, assim, o artista, o compositor vai ter que, né, vai ter que se apoiar nessa declaração do produtor. Sim, mas aí para o produtor ou a própria agência, né, que promove esses eventos, obviamente o ECAD vai pedir comprovantes, né? Se você falar assim, como no meu grupo comentaram, mas sempre tem aquele cara que arma, que inventa, que frauda. Isso sempre existiu também. E a gente tem que saber como lidar com isso. Acho que o ECAD deve ter ferramentas para apurar. E aí, nas lives também, a gente tem a questão, o que não está claro, mas eu acredito que não haja um percentual sobre isso, é que nas lives você tem o patrocínio, mas também tem as doações, né? E as doações, às vezes, são com números representativos. O que eu entendi é que o ECAD não recebe nada, e as editoras também não, sobre esse valor de doação, apenas sobre o patrocínio. Não está claro para mim, tá, isso, mas eu não vi nada que falasse sobre o valor de doação. Para mim também não, mas eu não vi nada falando de doação. Acredito que não esteja no rol. É bom frisar também que o percentual do ECAD, na verdade, a cobrança para esse modelo de utilização está prevista a cobrança de 7,5% sobre a receita bruta, tá? Mas por conta desse momento, pandemia, coronavírus, eles acordaram com a UBEM de só cobrar 5%. Esse valor é retroativo, essa cobrança ela vai retroagir a 20 de março de 2020. Essa informação, depois não sei, Juliana, se vocês vão poder distribuir links com essas informações, mas a gente pode dividir com vocês, porque eu acho que é importante que todo mundo leia. Sim, a gente pode colocar os links, pedir para a produção, de repente, colocar os links aqui no chat do YouTube, que aí quem está acompanhando a gente já pode pegar. Se você colocar para a gente aqui no chat do Zoom... No nosso chat, né? Tá, eu vou fazer isso, aí perfeito. a produção pega e joga lá no chat do Excelente. YouTube. Eu queria colocar uma questão para vocês. Eu achei interessante, né, quando vocês falam, né, marcam esse lugar de que as lives de música elas já existiam, né, antes da pandemia, que se vocês poderiam aprofundar um pouquinho como essas lives aconteciam, porque me parece que agora, né, nesse momento de pandemia que nós vivemos, essa forma, né, de apresentações musicais, de shows, ela chega aí, se populariza, né, chega aí massivamente no país todo. Né, eu acho que ela era um pouco desconhecida assim, para quem não estava atento a esse movimento. E vocês falam, a Guta especialmente falou sobre o surgimento de um novo hábito cultural, né? E que, na sua percepção, esse hábito veio para ficar, né? Mesmo quando a gente sairmos desse momento que estamos, como é que seria isso, né? Assim, à tarde, hoje eu mediei, essa é a terceira mesa, né, do dia, né? E a gente tem conversado, né, sobre uma tendência, né, assim, que está aparecendo, que é a gente viver num modelo híbrido entre o digital e o presencial, né, em diferentes esferas. E aí, quando vocês colocam essa questão, né, de que a tendência é quando voltarmos a termos shows presenciais, né, teremos os eventos presenciais, mas também teremos as lives. Então, como que vocês veem esse hábito de consumo cultural, né? Assim, como é que vocês estão percebendo isso? E a partir de um lugar que vocês falam que as lives já existiam antes da pandemia. Eu posso dar só uns exemplos de antes, Guta. Por exemplo, o Boiler Room. O Boiler Room é um exemplo de live, sempre vocês podem buscar o Boiler Room, depois eu até mando o link. São festas com DJs que são transmitidas, são feitas as lives já pelo menos uns 5 anos ou mais, mas pelo menos de live de DJs, de festival tipo Tomorrowland,
vários festivais pelo mundo são feitos lives há muitos anos. O próprio Rock in Rio, o próprio Rock in Rio. Isso. Todos os festivais, se não é pelo YouTube, sempre fizeram, pelos canais de TV, Globosat, Multishow. Então, é que a gente não se atenta, né? Mas quando você fala de uma transmissão de Rock in Rio, é uma live. E Só totalmente. que ela é no espaço de frequência coletiva, né? Não é na cozinha da Ivete. Que é maravilhoso isso. Eu acho que esse lado do artista que a gente não conhece, eu acho, minha opinião, é o melhor. Não aquele Meio show... revista Caras, né? Meio revista Caras, né? Mostrando a intimidade da casa, da pessoa, né? Isso tem um atrativo, né? Para o público ver quem é o marido, quem é... Olha, é uma oportunidade única. Sim, sim. Esse lugar da intimidade, né, que essas lives têm trazido é bem interessante mesmo. E é o que a gente chama de endorsement, né? Que é o endosso do artista para aquela marca. Não é um anúncio, é muito mais espontâneo, né? É você colocar a sua audiência em contato com a marca, com você ali, né? Desnuda praticamente, porque você está na sua casa, não é uma coisa montada, não é um cenário. Então, eu acho que tem até mais legitimidade se você pensar em termos publicitários, né? Exatamente. Eu acho que fala direto com o público, né? Porque você tá dentro de casa, trancado, sem nenhuma superprodução, e, né, basta ver aqui a pessoa, você não tá trancado, e aí quando você olha alguém exatamente como você, o da Ivete foi fantástico. Eu me lembro muito, uma das primeiras, o Chris Martin, do Coldplay, ele de lado, assim, né, eu quero tocar para poder aliviar o momento. E foi assim, eu achei isso maravilhoso. E veio para ficar, embora a gente esteja nesse momento de saturação desse formato muito arrumadinho, mas eu acredito que esse formato orgânico de casa veio para ficar. Eu vi uma live muito interessante, foi maravilhosa, foi dia 5 de junho, do Caetano Veloso, recomendo que vejam, com o André Trigueiro, que na verdade foi uma live para falar sobre o meio ambiente. Foram 2 horas e 41 minutos. E eu acompanhei. E o Instagram deixou, pelo volume, e o Instagram deixou, não limitou 1 hora. Deixou. Eu sei que tem no perfil do André Trigueiro, ele fatiou essa live, e foi maravilhoso. Foi Caetano sentado no chão, tocando violão. Primeiro ele começou no sofá, e foi sentando e conversando. Eu acho que esse formato então é maravilhoso. Você escutando E as foi histórias. interessante, porque essa audiência, Carlinha, não sei se você acompanhou, mas ela foi criada ao longo do tempo. A Paula Lavigne, que é uma pessoa que eu sigo e eu admiro muito, e eu convido todos também a acompanharem o perfil dela no Instagram, é muito interessante, porque tinha toda uma aura de expectativa da live do Caetano. Então, só se fala nisso. Caetano comendo paçoquinha, Caetano, e aí quando é que vai ser a live? Todo dia ela pergunta, eu acho muito interessante também essa exposição. E essa do André Trigueiro foi a proposta, na verdade, para se discutir uma coisa mais ampla, que é a questão da Amazônia, a questão ambiental, que a Paula e Caetano tem essa coisa da Amazônia 342, eu acho o nome do movimento. Isso, o perfil 342, então, é todo um movimento, e o André é muito, obviamente, muito engajado nessa questão ambiental. Então, fizeram um mix da live com a questão ambiental, ou seja, tinha uma razão ali. Então, eu mesma me pluguei na hora que eu falei, gente, ainda brincar, agora vamos ter a live do Caetano. Então, foi muito incrível esse engajamento deles para tudo, né? Com a questão também do pagamento de direitos autorais. Recentemente, a gente teve uma PL que muito ardilosamente queria impactar mais ainda o direito autoral, né, mudando a forma de pagamento de shows. Também tivemos uma PL recente sobre turismo, falando sobre direitos autorais, isentando hotéis, isentando outras, acho que rádio também, eu não lembro exatamente, já estou numa idade que é muita informação o dia inteiro, eu não consigo guardar tudo. Mas essa PL, tivemos até, inclusive, a presença massiva aí da Anitta no Instagram, num debate aí com um deputado, e foi incrível a atuação da Anitta nesse sentido, para que derrubassem esse artigo dentro dessa PL, e conseguimos, né? Foi uma vitória para os autores, para os artistas.
Então, também a questão do posicionamento dos artistas, no conhecer, né, da matéria, é muito importante isso, para que eles possam se posicionar e reclamar seus direitos. Esse foi muito bom você puxar. Esse da Anitta foi muito, muito forte para mostrar o poder do engajamento do artista junto com o público. E ela continua fazendo uma série de lives sobre política e admitindo com toda humildade que não entende, não sabe, e junto dela trazendo o público dela para entender. E trazendo os problemas do Brasil, né? Que é a última live que eu vi, até mandaram para mim, porque eu acompanho muitas coisas que ela faz, eu acho que ela é um exemplo de executiva, né? Sim. Porque ela é artista, mas ela também é uma super executiva no modelo estrangeiro, americano, pouco visto aqui no Brasil. E ela, na verdade, mostrando o reflexo da nossa cultura, do nível de ensino das escolas públicas, porque ela foi totalmente detonada, né, pelos haters, porque ela não sabia algumas coisas básicas. E ela foi para explicar o porquê que ela não sabia. Que é muito interessante quando você joga a pedra no telhado dos vidros do outro, mas não entende o outro, de onde ele veio, qual é o background do outro e os problemas que o Brasil tem. Exatamente. Muito bem colocado. E eu tenho visto toda sexta-feira com a Gabriela Prioli, que é outra maravilhosa também. E super recomendo. Então, são lives não só de shows, mas lives essenciais para o nosso momento. Esse da Anitta, essa live que ela tem feito toda sexta, super recomendo. Maravilhoso. Tem perguntas da audiência, Ju? Então, eu provoquei aqui o público para ver se eles deixam perguntas aqui, mas por enquanto não tem. Eu fiz aqui um dever de casa aqui sobre a questão da cobrança do ECAD. Tem um link que eu já coloquei para ser divulgado, falando... Vamos ver, essas perguntas eu achei muito pertinentes, né? Assim, as lives patrocinadas estão sendo cobradas 2 vezes, vão ser pagas tanto pelos patrocinadores quanto pelas plataformas? Sim. Elas são pagas, mas são coisas distintas, pagamentos distintos. O YouTube paga porque ele paga por tudo que é transmitido dentro da plataforma YouTube, tá? E ele também vai pagar por conta da live, que é essa transmissão ao vivo que ele está fazendo naquele momento. Então, são pagamentos distintos. Um vai ser feito pelo YouTube, de acordo com o YouTube, o contrato que o YouTube tem com o ECAD, e o outro vai ser o pagamento do produtor ou do artista patrocinado. E é bom deixar claro que o independente que não tem patrocínio, ele não precisa se preocupar com isso. Se ele está trabalhando com doação, que é a realidade, né, do artista independente. Se ele está trabalhando com doações, ele não precisa se preocupar em pagar nada para o ECAD, nem tampouco para o bem. Tem que se preocupar com possíveis derrubadas, strikes das lives. Carlinha, fala um pouco sobre isso, meu amor, que DJ é o que é mais derrubado. DJ é toda hora, né? DJ já... São tantos anos, né? Tem vários sites, porque o que acontece? Como SoundCloud, né? Muitos anos, o que o DJ faz para mostrar o seu trabalho? Ele grava o set de música mixado e faz upload em algumas plataformas, Mixcloud, SoundCloud, e sempre, por anos, esses sets foram derrubados. Então, e agora na live não seria diferente, né? Na live não seria diferente. O que a gente recomenda, né? A gente recomenda que faça o aviso prévio, autorização prévia via whitelisting. Você chega, informa, né, o que você vai tocar. Por um lado, é a única forma de você ter sua live garantida, mas, por outro, minha opinião pessoal, você acaba cerceando a criatividade. Né? Até mesmo nessas lives de grandes artistas, você já tem que passar o set, você já tem que entregar o setlist, né? Já pronto para não correr o risco. Explica como é que faz isso, operacionalmente falando. Tudo autorizado, por exemplo. Como é que o DJ... Você é DJ, vamos lá, você é DJ e você quer fazer uma live. Como é que você vai proceder? Conta para mim. Você primeira coisa que você tem que fazer é ser amiga da Guta Braga, porque ela consegue autorizar tudo. Não é verdade, não é verdade. Eu não estou com essa bola toda, eu gostaria muito. É o centro, né? Você já fala com ela e ela consegue autorizar tudo antes.
Mas o que a CAD pede, o bem pede, quando você é artista, enfim, DJ, de 48 horas antes, né, para evitar qualquer problema. Então, o que acontece, às vezes, as pessoas entram em contato um dia antes, e amanhã, aí a gente fala, vamos tentar. Aí, se você tem Guta Braga na vida, você consegue, mas tem você precisa deixar autorizado, você precisa ter essa autorização para evitar qualquer problema. Assim, de DJ que eu tenho acompanhado, Guta, alguns DJs não fazem isso e tem parte, acho que principalmente no Facebook, parte do seu set fica sem som. É apagado, né? Fica apagado. Também é interessante, explica, por favor, que assim, para ficar claro para todo mundo, a questão de você usar conteúdo de terceiros, né? Que o que pega é você usar a master. Quando você faz, por exemplo, a lock não é derrubado. Então, explica isso, por favor. Por que o a lock não é derrubado? Olha, eu vou te falar, é porque tanta coisa que utiliza a obra de alguém, você precisa de autorização do detentor, né? E aí você vai trabalhar com que a gente acaba caindo no juridiquês e a gente está tentando mostrar... Não, mas isso a lei é muito clara, né? Você pega a lei, é o seguinte... Num set de música de 1 hora, seria um pequeno trecho, né? Poderia se encarar. Aí, o que acontece? A gente precisa da autorização, precisa da autorização para poder tanto cantar como para tocar a música. Só que tem um caminho para isso, né? Você precisa pedir autorização junto a esses 2 parâmetros que eu falei, e é isso. É a nossa burocracia. E é uma coisa que a gente tenta, em off, eu e Guta, a gente participa de um outro grupo, a gente tenta mobilizar como práticas de mercado, mas precisa. Minha opinião pessoal, isso burocratiza muito, mas enfim, vamos seguir no mercado, é isso que nós temos. Porque, na verdade, desculpa, Ju, quando você usa sample, DJs, rappers, principalmente, usam muito sample, né? Quando você fala de sample, você está usando o fonograma. E as plataformas, elas funcionam com algoritmos, não é a gravadora ficar ali esperando subir a música para derrubar. O algoritmo, ele já tem lá a master, então ele faz um rastreio, isso é YouTube, Instagram, Facebook, todas elas. Então, ele rastreia, o algoritmo ele rastreia quando você sobe alguma música que é conteúdo de alguma gravadora. Então, automaticamente é derrubado. No YouTube, por exemplo, quando você sobe alguma coisa, existem políticas no YouTube. Ou você monetiza em cima disso que você está subindo, ou você derruba. Então, vai depender muito do artista, de quem a gente está falando, é caso a caso. Exatamente. Agora, ontem... Desculpa, o que você falou, não só artista, gente, até vídeos nossos no Instagram. Se você colocar por exemplo, eu estava postando um vídeo de umas irmãs que são dançarinas, tinha uma música do James Brown, o Instagram derrubou. Então, é uma burocracia. Minha amiga fez um vídeo com um filho maravilhoso e colocou uma música e ela subia e tirava a música, ela não entendia por quê, eu tive que explicar para ela. Então, essa coisa da informação era importante, nem só para a nossa indústria, mas para quem é de fora também, porque não entende, né? Exatamente. Mas me lembrei da live da Ivete, que teve uma questão do algoritmo e tudo que faltou comunicar, né? Ali foi o da Ivete foi mais complicado, porque o da Ivete foi com relação à Globo, né? A Globo, para impedir que haja retransmissão do seu conteúdo, ela derruba tudo, tá? O algoritmo já entendeu que é transmissão da Globo, alguém tentou colocar, derruba. E aí derrubou a live da Ivete, porque a live da Ivete também estava sendo exibida por algum canal da Globo, não sei se era Globo. Isso, Multishow, era o Multishow e o perfil dela, do YouTube. Exatamente. Aí o YouTube, quer dizer, o algoritmo que derrubou não foi ninguém, não foi a gravadora, foi um erro. E por ser uma coisa muito nova, ninguém se tocou que isso poderia ter acontecido. Por isso que a gente fala do whitelisting, por isso, é para informar para o algoritmo não derrubar. Na verdade, não foi um erro, né? O algoritmo estava fazendo o trabalho dele, né? A gente tem algumas perguntas que chegaram aqui de quem está nos assistindo
E aí eu queria, então, passar para vocês. Bom, tem uma pergunta que é: como é realizada a cobrança de direitos autorais nas lives de... Mas isso você está dizendo apresentação em geral? Tem acontecido algumas apresentações teatrais, né, e de dança, nesse formato da transmissão ao vivo, e que utilizam músicas. Então, acho que a pergunta é da Maria Rita. Acho que ela está querendo entender como que essas músicas, então, pagam, se essas lives pagam. Vai seguir Isso o mesmo. É CAD, né? É CAD normal, como sempre foi, não muda nada. Não muda nada. Uhum, sim. Então, é pegar o set list, informar o ECAD, pagar o ECAD, pagar o boleto lá. Uhum, certo. Tem uma outra pergunta que é recomendado que artistas independentes sem patrocínio também informem set list para não terem a live derrubada? É importante para receber a receita, né? Então, primeiro, o artista ele tem que ter uma sociedade, primeiro passo. E para ele ter certeza que ele vai receber pouco ou muito, eu não vou aqui julgar o mérito, mas para ter certeza que ele vai, se ele for autor, obviamente, né? Para ele ter certeza que ele vai receber, ele precisa ter suas músicas cadastradas, e informar o seu setlist, sim, para que ele receba sobre aquela receita dentro do pagamento do YouTube, tá? É diferente desse pagamento de live com patrocínio, são pagamentos distintos. Se tiver alguma dúvida, faz de novo a pergunta que eu respondo aqui. Eu, Carlinha, estamos aqui. Sim, sim. E além disso, além dele, por exemplo, se ele é o autor do próprio repertório, ele sim precisa informar para não ter a sua live derrubada. Uhum. Precisa informar. Sim. Tem mais uma pergunta. Só um minutinho. Bom, a Maria Rita também pergunta: esses valores de ECAD e UBEM incidem também sobre os patrocínios concedidos em produtos? Eu não entendi muito bem a que produtos ela está se referindo. Exatamente. Faz de Rita, novo a pergunta. Faz de se novo a você pergunta. puder explicar para a gente a que produtos você está se referindo, só para a gente poder compreender melhor a sua questão. É porque é sobre o valor do patrocínio. Vai ser declarado pelo... Vou ver se ela coloca aqui para a gente. É só uma coisa, a gente se coloca à disposição de buscar e responder. Depois, música nas plataformas, que a gente chama on demand, sob demanda, aí vai incidir outro direito, tá? Direito de reprodução, Essa live, ela vira uma gravação, e aí ela fica permanentemente ou no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube. Então, fica sobre esse streaming. Então, é importante que o artista ele tenha uma editora, tenha alguém que possa arrecadar os direitos de reprodução dele, porque tem muito artista independente que é autor e não recebe. Então, vá à sociedade, eu acho que a sociedade autor... Recomenda nesse momento, Juliana, é que os artistas independentes olhem mais. Você não pode, eu vou falar com o ECAD. O ECAD não fala direto, mas cada um vai lá ver com qual um pouco que eu tenho para receber, profissionalize, procure saber, estude, use esse tempo da pandemia para isso. E é por isso que a gente também está aqui, dividir um pouco o conhecimento. Que começaram essas lives, né? Assim, e eu fiquei o Tiaguinho, que durou sexta-feira passada, assim, essa negociação, essa produção. Eu acho que como a gente está aqui, né, com um curso assim de produção cultural, é interessante, não sei se vocês conhecem também esses bastidores, assim, mas para contar um pouco como é feita essa negociação. Oi? É que eu caí? Não, não caiu, não. A experiência que teve com a live do Emicida, eu acho... a live do Emicida, de 8 horas, e está disponível ainda, né? Na verdade, uma hora de live, você derruba um departamento de marketing que tem contato com essas plataformas. Agora, existem outras plataformas que você não tem limitação, por exemplo, no Zoom.
Se bem que o Zoom, acho que não pago, existe do Conar, né? Ele resolveu não fazer mais live nenhuma, porque ele falou que para ser politicamente correto, ele prefere não fazer nada. Também com o dinheiro que ele ganhou, dá para ele passar a pandemia sem fazer nada por um tempo, né? Exatamente. Oi, Ju. Gente, desculpa que eu tive um problema aqui com a minha conexão e acabei perdendo a resposta de vocês. Não tem problema, a gente vai falar um pouquinho. A Guta, ela teve experiência com Emicida. A gente continuou, porque o Vaquim... A do Emicida foi incrível e durou horas. 8 horas, isso, sim, exatamente. Mas a teve de novo, como é que é o nome do sertanejo? Eu esqueço. Gustavo Lima. Gustavo Lima também durou esse tempo aí. Só que ninguém nunca imaginou que uma live fosse ter problema com o Conar, né? Mas foi uma associação de pediatria, porque como não tinha um filtro para a idade, né? A live não tem isso, porque quando você sobe no Facebook, um conteúdo já gravado, você coloca se tem problemas, restrições com crianças ou não, porque para não aparecer, porque os pais colocam filtro no YouTube, né? Tem até o YouTube Kids, mas estou falando do YouTube normal. Os pais colocam esse filtro. Na live não tem como colocar filtro. Então, você imagina o poder que tem uma criança, um adolescente, um menor de idade, olhando lá o Gustavo Lima se embriagando, né, o tempo todo, com todas as restrições que a gente sabe que existe na parte de publicidade. E essa coisa do tempo, você chegou a comentar na hora que eu caí? Porque como é que é essa negociação? Tá. Então, não vou voltar, não, nesse ponto. A gente pode falar para você não ficar curiosa. Sim. São parcerias que os artistas fazem com as plataformas, porque, na verdade, no normal, existe uma limitação de tempo. Até é porque eu pago o Zoom, mas o Zoom também existe, né? Para você fazer reunião no Zoom, tem que ter uma duração, não sei se é de 1 hora exatamente. O Instagram, com certeza, é 1 hora. Passou 40 esse período... minutos. São 40 minutos. O Zoom são 40... exatamente. Se você paga, o Zoom não tem problema. Então, você pode fazer lives pagando, não é tão caro assim. E aí você pode fazer lives mais extensas. Quando você usa outras plataformas também, como Clap.me, SoundCloud, com certeza não vai ter esse tipo de limitação. Certo. Bom, eu vou ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui do público. Me parece que não. Vocês querem trazer mais alguma questão? Colocar mais alguma questão? Acho que aqui... eu fiz esse dever de casa aqui do ECAD que eu achei muito interessante. Eu queria, Guta, te pedir, sabe o quê? Para falar que eu achei tão importante que nesse momento a gente vê que os que estão sofrendo mais nessa cadeia produtiva da música são os músicos independentes, aqueles que vivem de tocar em shows, em bares. E eu achei muito legal quando a Guta trouxe para a gente a notícia daquela carta, que eu acho muito legal. É um movimento que precisa ser abraçado, precisa trazer isso nesse momento da pandemia. Eu acho muito legal a gente trazer à tona isso. E eu acho que o mais importante também é o posicionamento do artista, né? Quando começaram as lives, assim, você tinha live, você entrava no Instagram, era só bolinha com live, né? Então, todo mundo ensandecido, sem ter o que fazer, tocando. Então, eu fiquei só imaginando como é que essa pessoa vai conseguir reverter isso e fazer com que o público pague por uma coisa que está ali de graça. É igual a Napster, quando surgiu em 99, que era todo mundo trocando arquivo, e para se pagar música, precisou existir o Spotify anos depois, para mostrar para a audiência que era importante pagar. Obviamente que ninguém está pagando porque acha que o músico ou o artista precisam desse dinheiro. Eles estão pagando pela comodidade de se ter a música ali na mão o tempo todo, e aquele monte de música, 70 milhões de música, enfim. Por conta disso, se criou um novo hábito de consumo. Tem gente que fica, mas não é a mesma coisa que o CD, não é a mesma receita do físico, mas não é para ser. Né? O streaming é uma coisa que não tem analogia, não tem parâmetro, não é rádio. Agora até está se aproximando mais do hábito de consumo de rádio com os podcasts.
né? Que aí já é um outro, já dá outra live. Da outra live. Da outra live. Então, você tem os podcasts que já estão criando um novo hábito de consumo. Então, o podcast também você não deve usar muita música, porque hoje pode não ser problema, mas amanhã pode ser, dependendo do seu tamanho, né? Do tamanho da sua audiência. Então, tudo direito autoral é tudo muito, vá buscar informação, pergunte a quem possa te ajudar. Muitas vezes a gente não tem resposta. Por exemplo, essa questão da live é uma coisa que de 15/6, como a própria Carla falou. Até então não existia nada sobre isso, nenhuma regulamentação. Uhum. Então, é o tempo todo se transformando. Sim. Tem a Maria Rita, ela colocou aqui no chat sobre a pergunta dela. Ela tinha perguntado, boa noite, esses valores de ECAD e UBA incidem também sobre os patrocínios concedidos em produtos? Aí ela explica, algumas marcas têm dado produtos aos artistas ao invés de dinheiro, principalmente indústrias de bebidas. Não, a gente está falando sobre receita. Valor tá sobre dinheiro. Sim, não é permuta, né? Vocês estão falando de permuta, não é sobre permuta. É sobre investimento, né? Sobre receita mesmo paga como patrocínio, não é permuta, são coisas distintas, né? É como eu falei da doação. Você pode estar trabalhando com doação, que pode ser pouca, mas também pode ser muita. Essas lives aí sertanejas, sei lá o quanto foi arrecadado de doação, mas eu acho que são números muito expressivos, né? Eu ouvi falar de números muito expressivos. Sim. E até nisso que, nessa regulamentação da ECAD, da UBEM, se for live beneficente, tem um valor diferente também, né? Se for live beneficente para o mercado musical, vai ter tem uma redução de 50%, né? Vai no link que a gente mandou aí do ECAD, tem todas as informações, tudo detalhadinho. Tem uma semana. Que foi. Sim. Então, vocês estão aí recebendo notícias fresquinhas do mercado. E é bem claro que não fala em produto, não. É só o valor do patrocínio. Certo. Bom, a gente já são 19 horas, passou rápido. Passa rápido, né? Muito rápido a nossa conversa. Eu queria agradecer muitíssimo a Guta, a Carla, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa noite. Eu tenho recebido o convite, né, do coletivo de mulheres que são egressas do curso de produção cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro e que está organizando esse encontro para estar aqui mediando hoje. Eu estou desde as 10 da manhã e foi um dia riquíssimo, que eu pude aprender muito com todos os convidados, né, que passaram aqui pelo dia de hoje. Então, acho que a gente está num momento que, de fato, a gente precisa desses encontros, né? A gente precisa encontrar estratégias, criar formas de passar, né, pelo que estamos passando e ter aqui, né, a presença de vocês, compartilhando esse conhecimento com a gente, é um grande prazer, assim. Então, queria muito agradecer a Guta e a Cá. Queria abrir para, se vocês quiserem, alguma ação. Eu gostaria, falando em coletivo de mulheres, eu e a Carla, nós fazemos parte de um grupo chamado Women in Music. Quem quiser participar, pede para entrar em outro grupo do Facebook chamado Women in Music Brasil, e lá vai ter um link para você se cadastrar para participar do networking de mulheres da música. É muito bacana. Trocas, oportunidades de trabalho. Então, reunindo as mulheres da indústria da música, a gente precisa se unir para ter mais posições de destaques e, enfim, nos ajudarmos mutuamente. E é muito bom fazer parte desse painel, só com mulheres. E agradecer, eu só tenho a agradecer. E foi um dia muito puxado para mim, só agradecer. Artistas independentes, estudem, leiam esses links que a Guta mandou e é isso, se profissionalizem. Busquem seguir o clube, por favor, ouçam o podcast que é maravilhoso, Fast Forward, é maravilhoso, e o clube de Guta Braga, MCP. E siga também o Artista Legal. E o Artista Legal, que é incrível. Estamos juntos. Bom, é o último dia do encontro, então a gente
tem às 10 horas, né, um debate sobre o mercado da música independente, com Guitinho e a Marileide Alves, que são produtores do grupo Bongar, de Olinda, e com o Rodrigo com centralidade e a sua criação cultural, com a Jordana Moreira, idealizadora do movimento Rock Pense, e a Érica Peçanha, antropóloga e pesquisadora da produção cultural na periferia. Às 19 horas, reflexões sobre o mercado cultural em tempos de isolamento, com Mário Pragmácio, advogado e professor adjunto do Departamento de Arte da UF, e a Marta Porto, que é crítica cultural, jornalista, uma pensadora aí sobre a cultura brasileira. E mediando esses debates, o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do curso do Bacharelado em Produção Cultural, João Guerreiro. Amanhã, dia bem quente aqui do projeto, com debates muito interessantes, então já convido a todos a